começou a gravar. Tá com fome de gol, hein, Estateira? Quem é que tá aí? Alô, alô, bonitões, alô, bonitonas. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Firme ou não? Obrigado pra você também, Vitória. Tomara que vocês tenham uma boa tarde. Um bom momento de estudo aí. Mais um momento relevante. Manobras de segurança em circuitos elétricos, em magnetismo. Hoje é dia de você revisar cálculo de corrente elétrica em circuitos, cálculo de potência, enxergar onde é que está o gerador. Vamos lá? Aulas... Como é que é? Deixa eu ver aqui. 10 e 11. Aulas 10 e 11. Então vamos que vamos. Material na mão. Qualquer problema técnico aí, vocês me gritam, por favor. Tá tudo certo? O áudio, a imagem. Me diga aí. Tudo ok, Vitória? Tudo ok, Ludmila? Oi, Ludmila. Rapaz, eu esqueci de colocar meu computador para carregar. Um minutinho nada. Alguns segundos. Very good. Bom, está aparecendo na tela aí a aula 11, a danadinha da aula 11, mas antes eu selecionei algumas questões aqui, ó, de circuitos elétricos que não pode passar de jeito nenhum. Outra coisa que eu trouxe aqui, ó, uma pilha, velho. É pra eu ter trazido. Uma lâmpada. Cadê a pilha, danadinha da pilha? Fumei a pilha, velho. Ela foi parar em algum lugar. Fumei a pilha. Mas pelo menos você vê aqui, ó. Nessa questão que tá aparecendo aí, filhotes, a questão 5, que é da aula 10, inclusive, ó. É da aula 10. Vocês podem perceber que tem os contatos da lâmpada, saca só ali, ó. Nessa questão, isso não foi objeto de avaliação, mas em outras, já. Quais são os dois contatos, positivo e negativo, negativo e positivo, de uma lâmpada? A lateral e esse metal redondinho que fica aqui embaixo. Perceba que existe um material porcelanado, sacou? Que faz um isolamento entre esses dois terminais. Então, se puxarem um fio de uma lateral e um fio da outra lateral, não marque essa opção. Se puxarem um fio daqui de baixo e outro fio daqui de baixo, não marque essa opção. Se puxarem, eu já vi, tá? Se puxarem um fio do bulbo da lâmpada e da lateral metálica, não marque essa opção. Esses são os dois contatos, os terminais elétricos de uma lâmpada, ok? Na lateral e aqui embaixo. Beleza. Eu fumei a pilha, mas quem sabe ela aparece aí. Essa questão 5 questionou ali, ó, falou assim, em um laboratório são apresentados aos alunos uma lâmpada com umas especificações técnicas 6 volts, 12 watts. Na aula passada, vocês pipocaram, hein? Eu perguntei, galera, o que significam valores nominais? Vocês ficaram assim e tal, esqueceram. O que significa? Só dissipa 12 watts se ligado em 6 volts, nesse caso. E vocês sabem que as lâmpadas funcionam com outras voltagens. Então, se a gente ligar em 10 volts, se a gente ligar em 5 volts, ela vai funcionar, só que com potência diferente.
Essa lâmpada foi conectada junto a 4 pilhas de 1,5 volts cada. Então vamos começar as anotações aqui, ó. Na primeira pilha, escreve aí, gente, 1,5 volt. Na segunda pilha, 1,5 volt. Na terceira pilha, 1,5 volt. Na quarta pilha, estamos aqui diante de um circuito. A lâmpada vai funcionar? Sim. Só que não vai funcionar a 12 watts. Não vai dissipar 12 watts, ela vai dissipar outra potência. Por quê? Porque não tem 6 volts aqui. Embora haja um conjunto de 4 pilhas, não temos 6 volts. Então entenda o seguinte, vou desenhar ali um pontinho vermelho, ó, se liga. Que questão que é essa aí? Olha aí pra mim que questão que é. Eu já escondi ela ali. Polo positivo. Que questão que é? Me fala aí para anotar aqui. 5, valeu, Ludmila. Nessa questão 5, filhotes, a corrente elétrica sai do polo positivo para percorrer o circuito. Professor, tem como fazer as questões 14, 16 e 17? A 17 está aqui, Bruna. A 14 e a 16 não. Deixa eu printar isso aqui, quem sabe eu não coloco para você amanhã. Printei, tá, Bruna? Então manja aí. Atenção. É como se, não é, tá? Mas é como se cargas positivas saíssem do polo positivo da pilha. Você sabe que não é. Você sabe que os elétrons, meu Deus, é que dão a volta lá por trás. Vocês sabem que os elétrons é que saem do polo negativo nesse sentido. Corrente real. Mas vamos lá. Lá vem a corrente elétrica, polo positivo, os portadores de carga passam pela lâmpada e vão passar pela pilha. Beleza. Quando chega aqui, neste ponto chamado nó, parte desses portadores de carga passam pela pilha de cima, consumindo a sua carga. Outra parte dos portadores de carga que vem por aqui não passam pelo ramo de cima, mas passam pelo ramo central, consumindo a carga da pilha central. Outra parte dos portadores de carga passam pela ramificação de baixo, consumindo a carga da pilha de baixo. Ora consome a de cima, ora consome a do meio, ora consome a de baixo. Olha a vantagem de pilhas em paralelo. Escrevam aí, letra A. Pilhas em paralelo. Qual que é a vantagem de conectar, associar pilhas em paralelo? Maior durabilidade. Porque consome carga de uma ou de outra por vez ali, na passagem dos portadores de carga. Dura mais, maior durabilidade. Vai vendo, vai vendo. Então, tanto faz o caminho. Vou destacar aqui para você, ó. Presta atenção. Cadê minha ferramenta? Deixa eu puxar ela para cá. Tanto faz. Se o caminho for o de cima, nossa, tá grosso, vai consumir 1,5 volt. Vai consumir, não, desculpa. Vai elevar 1,5 volt. E se for pelo meio? Vai elevar 1,5 volt. E se for por baixo? Vai elevar 1,5 volt. Tanto faz, cara. Não soma as voltagens. Não soma as forças eletromotrizes. Não soma FEM. Vai vendo. Vai vendo. Então, se consumir, professor, esse I significa o quê? Intensidade de corrente elétrica. Ana, corrente. Intensidade de corrente elétrica. Corrente. Em ampere, tá bom? Ampere. Vitória, a corrente não se divide ao passar pela pilha? Boa, a corrente se divide neste nó que eu estou marcando aqui agora, viu, Vitória? A corrente se divide no nó. Depois junta tudo de novo no nó do lado de lá. Então, não pode porque a DDP é a mesma. Não pode marcar essa, né? Então vai vendo aí, a gente vai marcar daqui a pouco. Isso. Se passar por cima, sobe 1,5.
E na outra pilha, mais 1,5. Ih, moleque, essa lâmpada está submetida a 3 volts apenas. Coloca aí, 3 volts. E se ela passar por baixo, professor? Lá vai. Passou por baixo, ó. Subiu 1,5 volt, subiu 1,5 volt. Independente de qual das 3 pilhas em paralelo será percorrida pela corrente, vai subir 3 volts. Professor, não entendi. Vai vendo, vai vendo. Mais uma chance para você ali na letra B, ó. Aliás, eu vou na letra C, que é a letra correta. Agora é o circuito série. Vou começar aqui, ó. 1,5 volt, em série com 1,5 volt, em série com 1,5 volt, em série com 1,5 volt. Olha o polo. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. A gente está emendando as pilhas. A gente está conectando as pilhas em série. Essa é a associação de pilhas em série. Qual que é a vantagem de associarmos pilhas em série? Aqui a vantagem é interessante. Soma as forças eletromotrizes. Soma as forças eletromotrizes. 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Quer ver, ó? Lá vem a corrente, lá vem a corrente. Lá vem os portadores de carga. Ao passar pela primeira, joga para cima, 1,5 volt para cima. E logo tem a outra, mais 1,5. E logo tem a outra, mais 1,5 e mais 1,5, totalizando 6 volts. Esta lâmpada será submetida a 6 volts. Só verificar a pergunta bonitinho. Que associação de geradores faz com que a lâmpada produza maior brilho? Vai ser essa aqui. Letra C. A vantagem é que soma as forças eletromotrizes. 1,5 mais 1,5. E a desvantagem? Consome carga de todas ao mesmo tempo. Na mesma passagem, o mesmo portador de carga, cara, passa por todas as pilhas. No circuito passado, dividia. Um portador ia por ali, outro portador ia por aqui, outro portador de carga ia por ali. Aqui não. O mesmo portador passa por todas. Consome a carga de todas. Essa é a diferença. Então, vamos ali no circuito misto, como a letra... Vamos lá na letra E. Letra E. Vamos lá, responda no chat. Essas pilhas estão associadas em série ou paralelo? Manda ver. Na letra E, associação em paralelo. Boa. Mais perguntas. Toma-lhe perguntas. Esse professor é chato demais. Ô, Pito, o senhor me irrita. Toda hora você faz pergunta. Lá vai a corrente, passou pela lâmpada, brilhou a lâmpada, seguiu na única ramificação possível e chegou num nó. Vai dividir. Parte da corrente passa aqui por cima nessa bateria. Quando o portador passa por essa bateria, ele é jogado 1,5 volt para cima. 1,5 volt para cima. E vai continuar. Agora eu vou mudar a cor. De repente, na próxima volta, ele vai circulando, vai circulando, vai circulando. De repente, na próxima volta, ele passa pela bateria de baixo. Mesma coisa, ele sobe 1,5 volt e continua. Qualquer que seja a bateria pela qual ele passe, ele vai sofrer uma elevação de 1,5 volt. Então, aqui, essa lâmpada, responda no chat, será submetida a quantos volts? Na letra E. 1,5. Boa, filhotes. Qual é a vantagem de associar pilhas em paralelo? Vocês estão vendo que a voltagem fica pequenininha, né? A voltagem fica péssima, só 1,5. Mas qual é a vantagem? Dura muito mais tempo. Em termos de potência, para a gente encerrar essa questão, essa lâmpada aqui não brilha quase nada na letra E. Na letra C, moço, essa lâmpada brilha muito.
porque são 6 volts. Agora vamos lá, pergunta técnica, hein? Pensa antes de responder. Entre a letra C e a letra E, a potência na letra E vai ser quantas vezes menor? Entre a letra C, que tem 6 volts, E, que tem 1,5 volt, a potência na letra E será quantas vezes menor? Já vou lá na B então, Ana Mel. Primeiro responda aí. Na letra E, a potência seria quantas vezes menor? Tá vendo? Cair igual um patinho. Quen. 16, Eduarda. Se a gente estivesse na aula presencial, eu ia te dar um bis. Eduarda Simão. Olha o que a Eduarda fez, gente. Ela pensou, peraí, deixa eu pensar. Vou colocar a fórmula U ao quadrado sobre R aqui. Da letra C para a letra E, a resistência da lâmpada não mudou. É a mesma lâmpada, é o mesmo filamento. Então, a resistência é constante. Se a voltagem é 4 vezes menor, quanto que é 4 ao quadrado? A potência será 16 vezes menor. Então, é uma pergunta clássica, né, que cai bastante. Então, anota aí, filhotes. Na letra E, a voltagem é 4 vezes menor. Vou até escrever no chat. Então, a potência é 16 vezes menor. U ao quadrado sobre R. Pelé, vamos dar um pulo ali. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Com licença. Vou ali na letra B, um circuito misto. Tem 2 pilhas em série, 2 pilhas em série, cada conjunto desse em paralelo um com o outro. Então vamos lá. Quem perguntou foi a... Deixa eu ver. Ana Mel. Ana Mel, vamos lá. Lá e vai a corrente elétrica passando pela lâmpada, passou pela fiação, chegou no nó. Vai haver divisão de corrente. Parte da corrente sobe. Ao passar pela primeira pilha, sobe 1,5 volt. Logo em seguida tem outra, mais 1,5 volt, totalizando 3 volts. Então, por esse caminho de cima, sofre uma elevação de 1,5, sofre outra elevação de 1,5, 3 volts. Veja que pelo caminho de baixo, lá vem a corrente, lá vem a corrente, lá vem a corrente, sobe 1,5, sobe 1,5 e continua. Acontece o mesmo, né? Independente do caminho. Tô bem, é isso aí, agora vocês vão ter mais segurança. Nossa, meu computador tá esquentando aqui, rapaz. Para encarar essas questões aí de associação de pilhas, brilho de lâmpadas, caminho diferente, consumindo as duas, consumindo só uma, consumindo todas. Beleza. Agora uma questão que apavora o povo, bicho, capacitor. E é simprão, é irritantemente simples se você souber a fórmula, né, do capacitor. O que vocês estão vendo aqui neste circuito? Dá uma bisoiada aí. Temos uma fonte que alimenta uma malha apenas, de 3 resistores em série, eles estão em série assim, e no meio da paçoca ali tem os terminais de um capacitor. Imediatamente, por favor, faça isso aí, imediatamente, marca o terminal do lado esquerdo do capacitor, marca o terminal do lado direito do capacitor, chama, por favor, sei lá, de X e Y. Dá nome, velho, botou fim no mundo, tem que dar nome, hein? Eu costumo chamar os terminais da bateria de A e B, é uma mania minha, pra ficar fácil de pensar, toda vez eu faço assim, os terminais da bateria A e B, e outros terminais por aí, X e Y, C e D, sei lá. Então, vamos lá. Quais são os terminais de R1? Isso é importante, senão eu nem perguntava. Quais são os terminais do resistor R1? X e A, muito bem. Terminais do R2, muito bem. Terminais do R2.
Não, do R2 tá lá em cima. Ah, é. É porque alguém falou Y e B ali em cima. Do R3 é Y e B. Do R2 é X do lado esquerdo e Y do lado direito. Agora veja como a resposta de Boana. Veja como a resposta agora vai ser a mesma. Quais são os terminais do capacitor? X e Y também. O que significa? Pode escrever. R2 e C estão associados em... Complete a frase. R2 e C estão associados em... Isso, perfeito, paralelo. Como é que você tem certeza? Ah, professor, eu confundo, às vezes eu me engano. Como é que você tem certeza que eles estão em paralelo? Simples, gente. Mesmos terminais. Anote, filhote. Eles estão associados aos mesmos terminais. Então é certeza que eles estão em paralelo. Mesmos terminais. Aqui tá na cara, né? Mas eu tô falando isso porque tem circuito que não tá na cara. Então você fica realmente em dúvida. Como é que você tem certeza que estão em paralelo? Ah, professor, o desenho parece em série. É, mas é paralelo. Como é que você tem certeza? Mesmos terminais. A e X, A e X. Aqui é X e Y. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai, lógico, descobrir o valor da corrente elétrica que circula aqui. Sem isso a gente não faz nada. Desenhar a corrente elétrica lá no R2. Vou preparar tudo aqui, ó. Fazer um URI no R2. U é igual a R vezes I no R2. Sabe para quê? Para calcular a carga no capacitor. A gente vai finalizar calculando a carga no capacitor. Professor, como é que calcula a carga no capacitor? É o que pediu, não é? É. Uma fórmula muito fácil de lembrar, né, gente? QQ. Como é que calcula a carga no capacitor? QQ, C vezes U, em que Czão é a capacitância do capacitor. Então, que carga que tem no capacitor? Depende do tamanho dele, né, da sua capacitância, e também depende da DDP que você estabeleceu nos terminais. Eu não estou em casa, eu não estou com capacitor, então eu te mostraria um capacitorzão. Eu acho que toda mulher tinha que ter um capacitor na bolsa. Toda mulher. Uma mulher que não fez nenhum esporte de defesa tinha que carregar um capacitor. O cara encheu o saco, começou a invadir a sua privacidade, descarrega esse capacitor na jugular desse sujeito. Ué, tô me defendendo, pô. Quero ver a legislação mandar me prender, porque eu dei choque no sujeito por pura defesa. Ai, ai, ai. Pois é, a capacitância está pronta, temos ali, ó, 2 microfarad, tá lá no enunciado. Deixa eu destacar. 2 microfarad, é a capacitância, tá pronta. Só falta o U, velho. Qual que é o U nesse capacitor? Vamos lá. O U no capacitor. Olha. Presta atenção agora, olha pra cá. É o U entre X e Y. O capacitor agarra o X e agarra o Y. Mano, a gente precisa do U entre X e Y. Vai lá na fórmula, vai lá e coloca lá, ó. X, Y. Mas como é que eu vou descobrir esse U entre X e Y? Fácil, velho. É só fazer um U no sujeito que está em paralelo com ele. Ali, ó, o R2. O R2 agarra no X, o R2 agarra no Y. Super irritantemente simples. Então coloca aqui na fórmula X, Y. Mas como é que eu vou calcular esse U, professor? A gente precisa do R, tá prontinho, ó, 60 ohms, tá aqui em cima, e a gente precisa do I. O I não tem, então vamos lá, vamos começar a resolução. Primeira coisa, I igual interrogação. Como é que a gente vai calcular o I? Você vai fumar esse capacitor daqui. Ah, não, professor, como assim? Você pode fumar ele daí, gente. Depois que carregou, não passa corrente no ramo do capacitor. Pode ser assim. Após carregado, o ramo do capacitor não é percorrido por corrente. Após carregado o capacitor, o seu ramo não é percorrido por corrente. Uma vez carregado o capacitor, não há passagem de corrente pelo seu ramo, a sua ramificação. Ou seja, você pode tirar ele de lá, entendeu? Tira ele de lá, véio. Tira esse capacitor daqui, ó. Ele nem tá aqui, considera que ele nem tá aqui, entendeu? E faz um cálculo de URI só na malha externa. Olha que irritante. Nossa, na hora que você vê a resolução, você fala, não acredito que era isso. U é igual a R vezes I para a malha toda. Qual que é a DDP? Tem que olhar ali no enunciado. 200 volts. 200 volts é a DDP da bateria. E agora eu te pergunto, estou esperando a resposta. Que resistência que eu coloco ali? Estou esperando a resposta. Que resistência que eu coloco ali? Só de R1, só de R3, só de R2, REC. Muito bem. E o REC aqui vai ser 20 mais 60 mais 20 vezes I. 200 é igual a 100I. Descobrimos a corrente de 2 amperes. Primeiro passo foi dado. Isso, Vitória. Calculada a corrente, o que você faz? Desenha a corrente. Escreve lá, ó, 2 amperes. De preferência, escreve ao lado do resistor, 2 amperes. Ao lado do resistor, 2 amperes.
ao lado do resistor, 2 amperes. Por que mesmo, professor, que o senhor pede para escrever ao lado do resistor? Porque aí dá uma vontade louca, cara. Uma vontade louca de fazer R vezes I. Porque você vê, que o R1 vale 20 ohms, não é? Então tem quantos volts nesse sujeito? Fácil. Quanto dá o R vezes I no R1? 20 vezes 2, 40 volts. 40 volts. Você passa a enxergar a distribuição de voltagem no circuito. É muito importante mesmo você desenhar a corrente. O R2 vale 60 ohms. 60 ohms. Então vai ficar 60 vezes 2. 120 volts, que a gente está precisando lá no capacitor. Vou aproveitar a chance. E no outro sujeito aqui, ó, nesse R3. O R3 vale 20, não é? 20 ohms. Então fica 20 vezes 2, 40 volts. E aí eu espero que você já tenha entendido isso em circuitos. Deixa eu escrever aqui 200 volts aqui na bateria. Espero que você já tenha visualizado o seguinte: 200 volts é igual a 40 mais 120 mais 40. Você já sacou isso, né? A DDP fica distribuída no circuito. Último passo, a carga no capacitor. QQ. Agora é QQ mesmo, QQ. Vamos calcular aí a carga no capacitor. Q é igual, deixa eu diminuir um pouco aqui, porque tá crítica aqui. Capacitância, 2 vezes 10 elevado a menos 6. DDP nos terminais do capacitor, 120 volts. A gente descobriu lá pelo R2. Peraí, como é que você fez para descobrir o 120? O 120 lá no R2, que está em paralelo, cara. É só descobrir a DDP no sujeito lá que está em paralelo. O capacitor é irritante. 120 vezes 2, 240 vezes 10 a menos 6. Carga dada em Coulomb. Vamos para qual letra, gente? Letra B? 2,4, 10 a menos 4. E aí, como é que você se sente com o capacitor? Dificinho, mas quantas contas a gente fez? A gente fez um URI geral para achar a corrente. Olha só quantos passos. A gente fez um URI geral para achar a corrente. A gente fez um URI ali no R2 e a gente fez um QQ. 3 passos. URI geral na malha. Segundo passo, URI ali no resistor. Terceiro passo, QQ no capacitor. Bora, Josiele. Você fala mais uma de capacitor? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fui. Aqui, ó. Eu vou fazer essa questão, Josiele, e vou atravessar um capacitor ali para você fazer. Depois que a gente fizer essa questão, beleza? Combinado? Questão 15, filhotes. Eu também acho ela relevante. Valeu, Josi. Na figura abaixo está representado um circuito elétrico contendo um gerador ideal de 42 volts, já está escrito, com resistência interna desprezível, ótimo, não tem aquela resistênciazinha ao lado do gerador, o qual alimenta 3 resistores. Aí você dá uma olhada aqui e fala, esses dois estão em série. Vai dar 50 mais 20, 70. Esse 70 está em paralelo com esse outro sujeito ali. Mas nem vou fazer a conta, vai que nem precisa, né? Determine o valor da corrente elétrica. Olha aí, ó, intensidade da corrente. I, da fórmula URI, da fórmula PIL. R vezes I, P igual a I vezes U. Esse I é a corrente. Eles parecem ampere, tá vendo aqui, ó, ampere, que percorre o amperímetro. Ah, cadê o amperímetro? Ah, olha só. O amperímetro está instalado num local, gente. Ele poderia estar aqui, ó, ele poderia estar roubando, ele poderia estar matando. A gente pode colocar um amperímetro aqui, colocar um amperímetro ali. A gente pode usar 3 amperímetros aí, ó. Esse amperímetro aqui mede a corrente só nesse ramo da direita. Esse amperímetro A2 mede a corrente só no ramo central. E esse amperímetro A mede a corrente que passa na bateria. Então, o local em que o amperímetro está instalado é importante. Puxa a seta lá e escreva I geral, ou total, melhor ainda. I total na bateria, entre parênteses. I total, ou seja, a corrente na bateria. Como é que eu faço isso, professor? Nossa, cara, não fica nervoso, não. Olha como é que faz. Vamos botar uns fios no mundo aí, gente, vamos lá. Marca esse nó aqui em cima no 30 e esse nó aqui embaixo no 30. Dá nome pro bicho aí. Vamos chamar de terminal. Vou chamar de A não, porque A já tem um perímetro. X, Y. Chama aí de X, Y. Responda no chat. Quais são os terminais da bateria? Quais são os terminais da bateria? X, Y. Reações bovinas. Quais são os terminais do resistor de 30 ohms de resistência? Também X e Y. Esse resistor aqui está submetido a 42 volts. Então vamos lá. U é igual a R vezes I entre X e Y. A gente vai pegar a DDP entre X e Y, a resistência entre X e Y. DDP, 42 volts entre X e Y.
Resistência, 30 ohms entre X e Y. Vamos chamar essa corrente de I1. Quanto que dá? 42 dividido por 30. Não é 1,4? Ampere. Confirme para mim, por favor. Fiz aqui na doida de cabeça. Próxima manobra, você já deve ter pensado em somar 50 com 20. Associação em série de dois resistores. Resistência equivalente, 70 ohms. Bora fazer outro URI. U é igual a R vezes I. Entre X e Y também. X e Y também. Só que agora no ramo da direita. Vocês olham o circuito igual a mim, será, gente? Eu olho o circuito assim, ó. O ramo central, o ramo da direita. Vocês também olham assim? E o ramo da esquerda. Vocês também olham? Vocês têm esse olhar? Por favor, tira print, por favor, que eu vou tirar essas coisinhas coloridas aí. Ou não? É, eu vou tirar assim. Vocês olham assim? É o ramo de cá, tem uma corrente. É o ramo central, tem outra corrente. É o ramo de lá, tem outra corrente. Cada ramificação. Deixa? Então, beleza. Vou só fazer uma coisa aqui, ó. Liberar o amperímetro aqui. Pronto. Amperímetro. Então, vou deixar aí. Vamos fazer um URI no ramo verde. Quanto que é a resistência equivalente do ramo verde? 50 mais 20, 70. E a DDP? Que a corrente eu não sei não, vou chamar de I2, inclusive. E a DDP? Pô, a DDP a gente sabe, cara. Eu coloquei U, mas a gente sabe. Quanto que é a DDP? Liquid paper, liquid paper. Quanto que é a DDP ali, gente? 42 volts também. Nossa, professor, que zoeira, apaga isso aí. Pois é, espero que você tenha visto. Estou apagando. 42 volts entre X e Y, véio. Quanto que dá 42 dividido por 70? Não é 0,6? Beleza, agora vamos lá, desenha. A corrente que circula no 30 vale 1,6 ampere. A corrente que circula no ramo verde é 0,6 ampere. Junta tudo aqui na bateria, 0,4, né, gente? Não, deixa eu aqui, 0,6. 7 vezes 6, 42, 0,6. Isso. É aqui com 1,4, né? Isso, valeu, galera. Obrigado. 1,4 mais 0,6. Então, o amperímetro, a corrente no amperímetro é a corrente no ramo azul. É a soma de 1,4 mais 0,6. 2 ampere. Letra D. Aí agora vamos lá. Bora atravessar um capacitor aí, que é o que vocês estavam querendo fazer de novo. Olha lá, ó. Estou conectando um capacitor aqui. Entre os pontos X e Y. Na verdade, eu vou copiar isso aqui e colocar na próxima página. Então, supondo que haja um capacitor atravessado aqui, ó, de capacitância, ó, vou te sacanear agora, hein, de capacitância Czão, 12 picofarad, pico, para quem não sabe, pico é menor do que nano, é 10 a menos 12 picofarad. Qual que é a carga acumulada nesse capacitor? Já tô com a resposta. Pode mandar, gente? Quanto? Quanto que deu a carga acumulada nesse capacitor depois que ele carrega? E é muito rápido isso, muito rápido. Carregou. O capacitor já está carregado. Saiu não? Que Q. A carga é igual. Capacitância, 12 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a DDP. E aí o problema é a DDP. Qual que é a DDP, né, gente? Qual que é a DDP? A DDP nos terminais do capacitor. O XY, que coincidentemente são os terminais da bateria. 42 volts. Então, carga no capacitor é igual 42 vezes 12, se eu não fiz errado ali na calculadora, 420 mais 84, é isso mesmo. 504 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb. Josi, beleza?
Beleza. E aí, se ele atravessar o capacitor em outro elemento, é só você calcular DDP nesse elemento e usar no PQ, tá bom? Beleza, filhotes. O que mais que eu escolhi aqui? Bom, essa questão tem um recado. Tem um recado. Porque aqui tem, questão 17, tem dois elementos que parecem um gerador. Pode ser que sejam dois geradores, ou pode ser que seja um receptor e um gerador. Segue, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Terminal, negativo. Terminal, positivo. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Negativo, positivo de novo. Peraí, eles estão se ajudando ou eles estão se atrapalhando? Vai seguindo. Menos mais, menos mais. E aí? Eles estão se ajudando ou se atrapalhando? Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Menos mais, menos mais. Eles estão se ajudando. Do menos vai para o mais. Do menos vai para o mais. É como se fossem duas pilhas em série. Faz sentido? Eles estão se ajudando. Coloca lá, menos, mais, menos, mais. Tipo assim, gente, presta atenção. Ó. Esse gerador tenta estabelecer uma corrente nesse sentido, e o outro tenta estabelecer uma corrente no mesmo sentido. Eles se ajudam. O nome disso é, deixa eu colocar em vermelho. Esse gerador tenta estabelecer uma corrente nesse sentido, o outro gerador tenta estabelecer uma corrente no mesmo sentido. O nome disso é geradores em concordância. Esse é o recado. Uou, somas voltagens. Geradores em concordância. Eles não estão em oposição, eles estão em concordância. Como assim, professor? Um fiozinho, menos mais, um fiozinho, tchanan, 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 menos mais de novo. Então você vai somar as forças eletromotrizes. Soma as forças eletromotrizes. E se eles estivessem em oposição? Com licença, eu já volto, não se estresse comigo. Menos mais, mais e menos. Velho. Aí aconteceu o seguinte, um dos dois ia ser maior. Aqui eles estão em oposição. É como se um tentasse estabelecer corrente nesse sentido e o outro tentasse estabelecer corrente no sentido oposto. E é claro que o 30 vai ganhar. E o que você faz? Subtrai as DDPs, as voltagens. Na hora de fazer URI, o que você coloca no lugar de U? 30 menos 12. Então esse aí vai ficar para vocês, esse slide. Vamos voltar ali no nosso exercício. Como é que é o URI aqui? Ó? U é igual a R vezes I. O que eu coloco no lugar de U? Tem gente que põe só 12. Errado. É 12 mais 12. E no lugar de R? Bom, agora você tem que saber a tal da instalação do voltímetro. Tá vendo ele aqui? Esse voltímetro aí? Filhotes, responda no chat. Voltímetro deve ser instalado em série ou em paralelo? Voltímetro deve ser instalado em série ou em paralelo? É fundamental, tem item que é só disso, né? Isso, paralelo, perfeito, perfeito, muito bem. E amperímetro? Amperímetro deve ser instalado em série, para a corrente passar dentro dele, né? Isso, beleza. Então vamos lá. A corrente sai do 12, passa pelo resistor de 10 ohms, passa pelo amperímetro, passa pela resistência interna de 1 ohm, passa pela outra bateria, sofre outra elevação de 12 volts, passa pela resistência interna e volta. Vocês concordam que é uma malha só? É um circuito de uma malha. Então a gente pode somar as resistências todas que estão aí. 10 mais 1 vezes I. Eu troquei de azul. Meu monitor não me mostra cores. Esse monitorzinho que eu estou usando aqui. Vai com paciência que minha pessoa. 24 volts é igual a 12 vezes I. Pronto. 2 amperes. Calcular a corrente, desenha. Calculamos a corrente de 2 amperes. Desenha a corrente no circuito, filhotes. Tem que desenhar. De preferência ao lado da resistência. 2 amperes. Ao lado da resistência. 2 amperes ao lado. Por que, professor, desenhar ao lado? Porque aí você tem vontade de fazer URI. Quanto que dá o R vezes I? Nesse carinha aqui? 1 vezes 2. 2 volts. Quanto que dá o R vezes I nesse carinha? 10 vezes 2. 20 volts. Quanto que dá o R vezes I nesse outro carinha? 1 vezes 2. 2 volts. Mano, pode perguntar o que você quer. O que você quer? Eu coloquei a corrente em cada um, coloquei a voltagem em cada um. Pode perguntar o que você quiser, porque agora eu consigo responder. Ah, eu quero a potência dissipada no resistor de 10 ohms. Ué, pode escolher, você faz π, você faz π quadrado, você faz por, pode escolher, porque você tem a resistência, você tem a corrente e você tem a tensão, olha que delícia. Ah, eu quero a potência dissipada na resistência interna do gerador. Ué, R vezes I quadrado. I vezes U. U ao quadrado sobre R. Você pode escolher, então, gente, é uma dica, tá? Ao calcular a corrente, desenha ela no circuito e já vai fazendo R vezes I em cada elemento. Vamos ver a pergunta. O amperímetro vai indicar quanto? 2 amperes? Sim, 2 amperes. Eu peguei só essa pergunta pra gente seguir viagem. Tudo bem até aqui? Agora são 10 para 5, velho.
Sim. Belezura. Então vamos lá nos aventurar agora numa matéria nova. Campo magnético, força magnética, indução magnética. O assunto indução magnética é um assunto mais detalhoso, se essa palavra existe, mas tem umas questões que são bastante acessíveis, como a gente vai ver hoje. De qualquer forma, sem se estressar, de maneira bem inteligente, né, de maneira madura, você pode ir lá no meu canal e assistir um vídeo sobre indução. O que você não entender não tem problema, mas só de olhar e ouvir as minhas análises no aplicativo, só de ver eu analisando um gráfico, quando é constante acontece não sei o que, você marca 0 e acerta a questão. É um vídeo longo, 50 minutos, mas compensa. Muita informação visual, muito GIF, sabe? Imagens em movimento. Mas assim, se você não entender muita coisa, não se desespere, tá bom? Só de olhar aquilo ali, você já cria coragem pra marcar verdadeiro e falso. Vocês têm que ser inteligentes, né, gente? Vocês são do intensivo, vocês veem a matéria toda muito comprimida, então vai captando o que você conseguir sem estresse. E torce pra cair o que você absorveu. Campo magnético é uma região modificada do espaço. Campo, região modificada do espaço. Nesse caso, modificada por quem? Quem é que modifica a região? Né? O campo magnético é gerado por quem? O campo magnético é gerado por... É uma coisa só, mas a gente separa. Ímãs e corrente elétrica. Na verdade, é a mesma coisa. Uai, professor, dentro do ímã tem corrente elétrica? Tem. Giro, spin do elétron, órbita do elétron, não é movimento de carga, não é uma corrente, a órbita do elétron. O movimento do núcleo, esses spins geram magnetismo, tá bom? Mas a gente fala ímãs e correntes elétricas. Então deixa eu pegar um ímã aqui para você visualizar uma região de campo magnético. Olha o que eu achei. Falei que ele ia aparecer. Os contatos da pilha, ó, positivo e negativo. Olha o bingolim. Opa, tem um ímã aqui. Olha o bingolim de bateria, é o polo positivo. E a bundinha dela, o negativo. Então vamos lá, ó. Veja esse ímã aqui e o que ele consegue provocar nessa limalha de ferro. Isso aqui é uma placa que tem um gel aqui dentro com uma limalha de ferro. É um gel com limalha de ferro. Se eu puser o ímã aqui, veja o que acontece com a limalha de ferro. Ela fica orientada segundo o campo magnético desse ímã. Tá vendo só? Muito obrigado, amigo. Então essa é a limalha de ferro, solta aí no mundo, e ao entrar no campo magnético, a limalha de ferro é submetida à força magnética. Então a gente não vê, né, cara? A gente não vê nada ao redor do ímã. Mas se a gente colocar corpos que são sensíveis ao campo magnético, substâncias ferromagnéticas, como vocês viram num dos exercícios, aí a gente vê a região modificada do espaço. Mas você vê que é 3D, uma região 3D? Então aqui, ó, tem dois ímãs. Uma sensação muito estranha, né? De não conseguir juntar os dois, porque tem uma força magnética. E se eu virar o polo, junta. Se eu quebrar esse ímã no meio, pá, eu vou conseguir separar os dois polos, né? Verdadeiro ou falso? Se eu quebrar esse ímã, eu vou ficar com os dois polos separados, né? Falso, não tem como. Se eu quebrar esse ímã, muito bem, galera. Instabilidade, né? Eu ficarei com dois novos ímãs do lado esquerdo, norte, do lado direito, sul, magnético. Se eu quebrar em 1000 pedaços, eu estarei com 1000 dipolos, dois polos. Rapaz, eu ganhei uma água, olha só que bonitinho. Geladinha. Ah, que diferente. Ah, é bom absurdo. Apesar dos peixes transarem na água, a água é bom demais, né, gente? Vamos lá, questão 4. Ai, minha santa. Sala não devia ser gravada. Bom, está sendo mostrado aqui. Quem aí, ó? A Bianca vai beber água mais nunca, velho. Vai ficar imaginando a cena. Imagina as baleias. Olha só, questão 4. A figura representa um ímã em forma de barra. Seus dois polos magnéticos, norte e sul. Algumas linhas de indução. Sublinha, linhas de indução aí, por favor. Sublinha, oxe, presta atenção. Sublinha aí, linhas de indução. Puxa a seta. Não confundir com linhas de força. A expressão linhas de força foi usada nas minhas aulas de campo elétrico. Falou linha de indução, o assunto é campo magnético. Falou linha de força, o assunto é campo elétrico. E daqui a pouco a gente vai fazer uma questão com os dois campos na mesma região. Aqui, ó. Eu atrito isso aqui no meu cabelo seco.
carregou eletricamente. Então, nessa região ao redor dessa caneta, existe campo elétrico. Aí eu coloco o polo sul do ímã na mesma região, tem um campo magnético nessa região. Então, essa região aqui, na frente do meu olho, é uma região que tem campo gravitacional, campo elétrico e campo magnético, os três no mesmo espaço. E eles são independentes, né? A única coisa que a gente pode igualar, caso haja equilíbrio, é força do campo gravitacional com a força do campo elétrico com a força do campo magnético. A gente pode igualar forças. Por favor, né, gente? Não iguale G com E. Você tá doido? Não iguale G com B. Não iguale E com B. Professor, o que é B? Campo magnético. B é campo magnético. Campo gravitacional, campo magnético e campo elétrico. Por favor, não iguale os campos. Nada a ver. Gravidade é metro por segundo ao quadrado. Campo magnético é Tesla. Campo elétrico é volt por metro. Você tá doido? Não pode igualar os campos. Claro que não. Lógico que não. Mas você pode igualar as forças. A força gravitacional pode ser igualada à força elétrica, Newton. A força elétrica pode ser igualada à força magnética, Newton. Então, diferencia, por favor, na sua cabeça. Campo é uma coisa, força é outra. Vamos lá. Algumas linhas de indução contidas no plano da figura do campo magnético criado pelo ímã. Sobre essas linhas estão assinalados os pontos A, B, C, D, H. Pesando a ação de quaisquer outros campos magnéticos de outros ímãs aí perto, o vetor, sublinha aí, gente, campo magnético, criado por esse ímã, tem a mesma direção e o mesmo sentido, hein? Bom, o pré-requisito para acertar essa questão é saber aquela frasezinha lá, como é que é mesmo? As linhas de indução saem do norte e entram no sul. As linhas são fechadas, viu, gente? As linhas de indução saem do norte, dão uma volta no mundo e entram no seu sul. E entram no seu sul. Opa, as linhas são fechadas. As linhas saem do norte e entram no seu sul. As linhas são fechadas. Então essa é a frase. Vocês têm ela anotada bonitinho? As linhas de indução saem do norte, saem do norte, saem do norte, entram no sul, entram no sul, entram no sul. E as linhas não se cruzam, hein? Às vezes a linha de indução sai do norte de um ímã e entra no sul do próprio. Mas às vezes sai do norte de um ímã e entra no sul de outro ímã que está por aí. Mas sempre segue esse padrão de sair do polo norte magnético e entrar no polo sul magnético. Beleza, então você tem que imaginar uma linha de indução saindo do norte para determinar esse vetor. Esse vetor lá no ponto E, ó. Vou fazer de outra cor aqui. Que cor que eu vou fazer? Porque eu faço alaranjado. Aí. Para a direita. Vou fazer um azulzinho mais fraquinho ali, vamos ver se tá certo. Lá vai a linha, lá vai a linha. Saindo do norte. No ponto D, galera, você tem que imaginar ali um vetor tangente. Lá no ponto C, um vetor tangente. No ponto B, um vetor tangente. No ponto A, um vetor tangente. Então, se eu posicionar uma bússola em H, para onde a bússola aponta? Peraí, deixa eu pensar. A linha sai do norte. Sai do norte. Então, tem um tangente ali em F, que é vertical para baixo. A linha sai do norte. Então, tem um vetor tangente ali em G, que é para a esquerda. Vai seguindo a linha. Tem um vetor tangente ali, que é para cima. Fez sentido? É só isso. Aí agora a gente tem que responder ali. Mesmo sentido, ó. Para cima, para cima. D e H seria uma resposta. Tem D e H? Tem. Tem mais outro par? Tem outro par ali, ó. B e F são para baixo. Mas não tem B e F. Outro par. C e G. Não tem C e G. E o último par, A e E. Tudo bem? Então essa questão, gente, tem a ver com posicionamento de bússolas perto de ímãs. Professor, mas o que é uma bússola? É um pequeno ímã. Uma bússola é uma agulha imantada. A própria bússola é um pequeno ímã. É uma agulha imantada. 5 e 3. Surubom! Aguinha gelada. Mano, olha esse pôr do sol. Olha que visual. Tá conseguindo ver daí? Sei não. Acho que eu vou tomar uma depois dessa aula. Que aula feliz. Bom, pré-requisito pra gente fazer a próxima questão. Regra da mão direita. A regra da mão direita. Eu tô em Piri, velho. Tô em Pirinópolis, conhece? É uma paz mesmo. Que é mó bonito aqui. Tô dando aula pro povo da recepção aqui ao lado. Passando vergonha. Vocês estão vendo que eu tô mais calmo hoje? Não dei nenhum grito, né? Você até aumentou o volume aí hoje, não foi? Tinha que ter um motivo, né? Alguém tá controlando essa pessoa. Não tá no habitat natural. Bom, presta atenção. Tem duas regras pra mão direita. Corrente elétrica no polegar. Veja aí, ó. Polegar. Fazendo papel de corrente elétrica.
Essa coisa cinza aqui é um fio reto, um fio retilíneo. E os dedos envolventes, escreve aí, gente, dedos envolventes. Seus dedos envolventes, papel de campo magnético. Pode escrever em azul, a mesma cor. Você perceber ali, ó, azul mais escuro. Dedos envolventes. Os seus dedos envolvendo o fio reto te indicam o sentido do campo magnético ao redor do fio. Então tem uma figurinha ali do lado, ó. Tá vendo esse plano amarelo aqui? As pessoas têm dificuldade, né, nessa matéria, né, gente? Porque é uma visualização 3D. Ela exige um pouquinho de você. Importante você saber que existem 4 pontos importantes aqui, ó. Presta atenção aqui, olha aqui, olha aqui. À frente do fio, lá atrás do fio, à direita do fio, à esquerda do fio, entendeu? Tem 4 pontos aí, no mínimo 4, né? São infinitos pontos, claro. Mas tem 4 pontos muito relevantes. À frente do fio, lá atrás do fio, lado esquerdo do fio, lado direito do fio. E aí você saberia me dizer para onde aponta o campo magnético aqui no ponto A? Você sabe? No ponto A, ó. Para onde aponta o campo magnético? Para nossa... Tranquilinho, Fernando. Tangente. Então, para nossa direita. Para nossa direita. E no ponto X, para onde aponta o campo magnético? Aí complicou, né, gente? Aí complicou. O campo magnético é para dentro da tela. Como é que faz para dentro? Para dentro. Como é que eu represento para dentro da tela? Aí entra um símbolo, que é um círculo, e um xizinho, como se a gente estivesse vendo a bunda de uma flecha entrando na tela. A bunda da flecha entrando na tela. Lá naquele ponto P, lá atrás, naquele ponto P, para onde aponta o campo magnético? Não é para a esquerda? Está dando a volta lá por trás? O campo magnético aponta para a esquerda, lá por trás. E aqui nesse ponto Y, para onde aponta o campo magnético? Não é saindo da tela? Saindo é um círculo com um pontinho, como se você estivesse vendo a ponta da flecha indo para o seu olho. Sai da tela. Então você tem que ter noção de da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, para dentro e para fora. Tem outro aqui também, ó. Ascendente, ascendente, opa, desculpa. Descendente, ascendente e descendente. As diagonais, assim, tá? Ascendente e descendente. Isso é para fio reto. Mas e quando não for um fio reto, mas for uma espira, um fio enrolado, uma bobina, como isso aqui, ó. Olha, um monte de fio enrolado aqui, gente. Olha, os 2 terminais desse fio enrolado, tá vendo? Os 2 terminais. Tem 300 voltas aqui nessa bobina chata. Essa bobina chata tem 300 voltas aqui. A regra de mão direita muda um pouquinho. Veja, regras da mão direita. Se o fio é reto, para fio reto, o polegar faz papel de I. Mas e se não for um fio reto? Se for uma espira, os fios são curvos, os fios dão voltas. Aí os seus dedos curvos fazem papel de corrente e curva, nesses fios curvos. Fácil, né? Se o fio é reto, o polegar é o I. Se os fios são curvos, os dedos curvos fazem o I, tá bom? Então são 2 regras, para fio reto e para espira. Professor, eu confundo espira com bobina, dá uma geral aí. Rachado, aqui tá rachado. Ó, isso aqui é uma espira, uma volta só. Uma volta só, uma espira. Isso aqui também é uma espira de alumínio, veja só, uma volta só. Isso aqui é uma bobina chata, 300 voltas sobre volta, sobre volta, sobre volta, bobina chata. Fala, bobina chata, achatada, bobina achatada. E tem o outro que é o solenoide. Solenoide, eu não tô cá. É um espiral, tá bom? Espiral de caderno é um solenoide. Esse cara aqui, ó, solenoide. Então vamos lá. Questão 2 da aula 11. Saca só. Um fio condutor. Cadê? Não tô vendo. Cadê o fio condutor? Não tô vendo. Gente, calma, não se desespere. O que que passa no fio? No fio passa corrente. Cadê a corrente nessa figura? Cadê a corrente? Não é o I? Ah, tá, ali o I, ali, ó, no fio passa corrente. Entendi. Então aqui tem um fio. Manjei. Isso aqui é um fio, ó. Tem a mesma cor. Como é que eu faço? Aqui, ó. Esse é o fio. Neste fio tá passando corrente. Para fora ou para dentro? Para fora. É um pontinho. Tá saindo da tela, vindo pro meu olho. Aí você pensa, corrente saindo. Saindo do plano da tela. Saindo do plano da folha. E aí você tem que posicionar a sua mão, o polegar. E eu não abri, vacilão, mas eu vou abrir aqui agora, pegar uma figurinha mágica para você. Minha mão direita. Lembrei aquele filme, Meu Pé Esquerdo. Aqui, minha mão direita. Sai pra lá.
Consigo colar aqui? Consigo. Nossa, o tamanho. Essa mão seca minha. Ali. Olha que legal essa figura, mano. Meu polegar para fora indicando a corrente e meus dedos curvos indicando o campo magnético. Olha que maneiro essa figura. Então tá aí, ó, corrente para fora. Vou deixar bem aqui assim. Coloque sua mão. Aqui está o seu polegar. A corrente elétrica está saindo do plano da tela. E o campo... Eu fiz a corrente em vermelho, não foi aquela hora? A corrente vermelha está saindo do plano da tela. E o campo magnético azul no sentido dos dedos curvos. Esse é o campo magnético B ao redor do fio. Fez sentido essa regrinha? Ao redor do fio. E aí o exercício, ele quer saber o quê, velho? Ele quer a opção, eu nem coloquei aqui o ABCDE, a opção que melhor representa o quê, ó? O vetor campo magnético no ponto P. Putz, cara, se ele tivesse pedido aqui, hein? Lá em cima, lá embaixo, aqui ao lado, ia ser bem mais fácil, né, gente? Porque o campo magnético está circulando aqui, ao redor do fio. Essa é a linha de campo magnético ao redor do fio. Aí lá naquele ponto em cima, campo magnético à esquerda. Aqui nesse ponto à esquerda, campo magnético para baixo, tangenciando. Lá embaixo, campo magnético para a direita. Aqui ao lado, campo magnético para cima, esse vetor. Mas e no ponto P? No ponto P você tem que imaginar uma tangente, uma reta tangente. E nessa reta suporte, você representa o vetor campo magnético, dP. Eu não sei qual letra que deu, mas é um vetor inclinado. Campo magnético no ponto P. Então, o exercício pode, você tem que estar preparado, galera, para desenhar infinitos vetores aí, ó, em qualquer lugar. Sempre tangente. Beleza? Campo magnético ao redor de um fio retilíneo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fui. Questão 19. Tem vários itens aí que eu achei relevante. Essa questão 19. Da aula 11. Ao ligar-se simultaneamente cada uma das extremidades de um fio metálico reto a um dos polos de uma pilha. Então, peraí, deixa eu desenhar uma pilha aqui, rapidinho. Tá aí a pilha, polo positivo, polo negativo. Vou desenhar um fio retinho, ligando aos terminais. Esse aqui é o fio reto. E daí, Joe, o que você quer? E colocar esse fio acima de uma bússola, paralelamente à agulha. Peraí, deixa eu desenhar uma bússola. Vamos desenhar uma bússola aqui abaixo do fio. Uma bússola vista meio que de perfil aqui. Inicialmente, desenhar a agulha da bússola assim, ó. A agulha da bússola tá ali, seguindo o campo magnético da Terra. Você sabe que uma bússola tem uma das pontas dela pintadas, né? Você sabia? É o norte dela, viu, gente? A parte pintada, se sua prova for colorida, deve vir em vermelho. Se a sua prova for preto e branco, essa parte em destaque é o norte da bússola, tá? A bússola é um pequeno ímã. Então tem um norte magnético também. Deixa eu só abrir esse circuito aqui para não passar corrente ainda. Aqui, ó, uma chave aberta. Não tá passando corrente nesse circuito. Observa-se. Paralelamente. A agulha 55 na orientação norte-sul. Ah, falou que tá na orientação norte-sul. Então, aqui é o norte geográfico e aqui é o sul geográfico. Espero que você saiba. Ah, eu não coloquei a terra. Mas eu acho que tá aqui. Pintura, né? Que eu tenho que ter certeza que todos vocês sabem. Não, não tá aqui. Só um minutinho, recompensa. Onde que tá o trash? Ah, o trash tá aqui. Uhum. Não está aqui, então eu vou desenhar. Bom, veja só. Se essa aqui é a danadinha da Terra, vocês têm que saber que perto do norte geográfico, deixa eu fazer um eixo aqui, sem inclinar o eixo, perto do norte geográfico localiza-se o sul magnético da Terra, nessa era em que a gente vive. Perto do sul geográfico se localiza o norte magnético. Então, se a gente fosse desenhar as linhas, seria: as linhas saem do norte e entram no sul magnético da Terra. As linhas saem do norte e entram no sul magnético da Terra. Olha as linhas entrando no chão do Polo Norte, norte geográfico. Olha as linhas saindo lá do sul geográfico. Então, se você segurar uma bússola a partir de uma posição lá do Polo Norte da Terra, a bússola aponta para o chão. Olha lá, as linhas entrando no chão. Se você segurar uma bússola lá no sul geográfico da Terra, a bússola aponta para o céu. Olha que doideira, aponta para cima.
E aqui no Equador, mais ou menos onde a gente vive, a ponta meio que paralela ao Sol. Ok, então agora você já sabe que existe uma declinação magnética e que os polos geográfico e magnético são invertidos nessa era em que a gente vive. Tudo bem, voltando ali, observa-se que a agulha da bússola sofre um desvio, desvio, que tende a se orientar numa direção ortogonal, perpendicular. Direção que forma 90 graus, uma direção ortogonal, uma direção que forma 90 graus com um fio. Esse é o famoso experimento de Ørsted. Ørsted. Agora eu vou reproduzir essa figura aqui e vou fechar a chave. Ao se fechar a chave, filhotes, vamos lá, vamos fechar a chave. Olha o que acontece. Na hora que fecha a chave, circula a corrente. Fechou a chave, circula a corrente. A corrente sai lá do polo positivo para percorrer o circuito. Quando passa a corrente aqui nesse fio, a bússola muda de posição. E aí você tem que usar a regra da mão direita. E lá vai eu pegar a regra da mão direita com o meu polegar apontado no sentido da corrente. Aqui minha mão direita, com o polegar no sentido da corrente, não diminui mais. Olha aí o meu polegar no sentido da corrente, tá vendo aqui, para a esquerda. Olha os meus dedos curvos, indicando o sentido do campo magnético. Que cor que eu vou pegar? Vou pegar um rosa aqui. Olha aí. Os meus dedos estão entrando, xizinho, entrando na tela, nessa região acima do fio. Os meus dedos saem da tela, saem da tela, saem da tela, saem da tela. Então a bússola vai apontar para mim aqui, ó. A bússola vai apontar para mim, a bússola abaixo do fio. Então tem um fio passando ali, um fio passando aqui. Meu dedo está no sentido da corrente elétrica desse fio, meu dedo da mão direita. Os meus dedos curvos entram na tela acima do fio, meus dedos curvos saem da tela abaixo do fio. A bússola está abaixo do fio. A bússola está abaixo do fio. Então a bússola aponta para fora. Caso a ligação feita entre as extremidades do fio e os polos da pilha seja invertida, calma. Caso a ligação feita entre as extremidades do fio e os polos da pilha, e os polos da pilha seja invertida, então inverte o mais com menos, a agulha também sofrerá uma deflexão que tende a se orientar numa direção ortogonal ao fio, sim, mas com o polo norte apontado para o leste. Nossa, cadê o leste? Vamos voltar no enunciado. Observa-se que a agulha da bússola sofre uma deflexão que tende a se orientar numa direção ortogonal ao fio, com o polo norte apontado para o oeste. Tá. Então eu estou no oeste. Nós estamos no oeste, segundo o enunciado. Nós estamos no oeste. Então, se inverter, vai apontar para o leste. Verdadeiro. Questão difícil. Para você entender isso, vou te mostrar uma figura. O experimento de Ørsted. Como é que você vai para uma prova por aí sem saber desse famoso experimento de Ørsted no magnetismo? Não dá, né, gente? Você tem que ver essa figurinha aqui, ó. Essa aqui é boa? É, essa aqui já tá boa. Só que eu não tô compartilhando aqui com você, né? Vou compartilhar. Vocês estão ouvindo uma música? É só tocar uma música aqui pra mim, não? Música clássica aqui, tchau. Aí. Vai aparecer aí agora. Vocês estão aqui em cima, uma pilha, positivo e negativo. A corrente sai do polo positivo, circula esse fio. Ele vai inverter a pilha agora. Quando ele inverter a pilha, a bússola também vai inverter. Ó, ele parou a bússola está apontando para a nossa direita, ela está meio azulada, a bússola está apontando para a direita, e ele vai fechar o circuito. Veja como é que a bússola fica ao fechar. Fechou. Aí, a bússola agora está tendendo a apontar para cima na tela. Por quê? Porque está passando corrente. Então esse é o famoso experimento de Ørsted, um aluno que percebeu que a corrente elétrica provocava efeitos magnéticos. A corrente elétrica provoca efeitos magnéticos. Se não me engano, é um dos itens aqui. Aqui, ó, item 8. O experimento mostra que a corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos. Verdadeiro. Ørsted. Então é disso que se trata esse exercício de número 19. O difícil nele é o posicionamento leste-oeste, norte-sul. Beleza. Outro segredo que eu tenho que contar a vocês no intensivo. Sabe essas linhas de alta tensão? Não, mas essas linhas da rede elétrica da cidade. Não costuma ter 3 fios? Na cidade tem 3 fios. Tem um poste, outro poste, tem um fio passando aqui, tem outro fio passando ali, tem outro fio passando ali. É assim na sua cidade também? Pois é, você pira que esses 3 fios, que são percorridos por correntes, eles se atraem e eles se repelem. Caraca, eles têm que ter uma certa distância.
Mas o efeito não é elétrico, o efeito é magnético. Eles se atraem magneticamente, eles se repelem magneticamente. Então, manja só. O que você está vendo nessa figura da questão 38? Um fio A, um fio B, um fio C. 3 fios paralelos. O A e o B são percorridos por correntes de mesmo sentido. O B e o C são percorridos por correntes de sentidos opostos. Os fios A e C são percorridos por correntes de sentidos opostos. E aí você tem que decorar. Não tem que fazer mão direita, depois mão esquerda. Decora. Correntes de mesmo sentido provocam atração magnética. Pode escrever. Correntes de mesmo sentido provocam atração magnética. Não é elétrica não, viu, gente? É magnética. Correntes de sentidos opostos provocam repulsão magnética. Correntes de sentidos opostos, em fios paralelos, né? Provocam repulsão magnética. Força magnética que o fio B faz no C. Força magnética que o fio C faz no B. Força magnética que o fio A faz no B. Força magnética que o fio B faz no A. E o que essa questão está querendo saber? A força magnética resultante que atua, gente, sublinha até furar a folha. Sobre o B, sobre o B, sobre o B, eu quero sobre o B. E vamos concentrar no B. Se eu laçar esse fio B, apenas o fio B aqui, olha lá. Peguei só o fio B, gente. Quantas forças magnéticas estão atuando nesse fio B? 2. A força exercida pelo A sobre o B, pelo fio A sobre o fio B, e pelo C sobre o fio B. Nossa, tem 2 forças agindo sobre o fio B. Nossa, tá dando uma resultante. Resultante para a esquerda. Força resultante para a esquerda. Letra A. No plano da figura. Fosse letra D ali. Entender ou viajar? Boa. O nome dessa matéria é Força Magnética entre Fios Paralelos. Força Magnética entre Fios Paralelos. Deu 5,5, mas eu vou te contar um segredo da indução. Aqui, ó. Aqui. Questão 35. Pra gente encerrar a aula, um segredinho aí da indução magnética. Sabe aquela aulão, sabe aquele aulão do professor de geografia antes do Enem, tá ligado? Aí ele fala, a termoelétrica queima carvão, queima biomassa, queima gás para gerar uma turbina e gerar energia elétrica. Tá, mas como, né? O que tem lá dentro da famosa turbina? 2 coisas, ímã e um fio enrolado, que é justamente o que está aparecendo nessa figura. O ímã em azul e um fio enrolado, uma bobina dessa aqui, ó. Na verdade, são várias bobinas dessa. Quando o ímã se aproxima, surge corrente elétrica nessa espira. Quando o ímã se afasta do fio enrolado, surge corrente elétrica no sentido oposto nessa espira. É assim que gera corrente elétrica, você pira, fazendo um ímã se aproximar e se afastar de um fio. Então vamos lá. Quando o polo norte se aproxima, a espira gera uma corrente no sentido anti-horário. Espira terá uma corrente induzida, deixa eu simplificar. Induz corrente no sentido anti-horário. Pessoal, mas anti-horário na visão de quem, velho? Na visão do ímã. É como se tivesse um pequeno olhinho ali no ímã, ó. É na visão do ímã, tá? Essas referências nossas aqui. Quando aproxima o polo norte, induz uma corrente no sentido anti-horário. E quando o norte se afasta? O contrário, aí. O contrário. Induz corrente no sentido horário, na visão do ímã. E o contrário é o contrário. Já deu. Se inverter o polo, inverte o que eu escrevi. Se inverter o movimento, inverte o que eu escrevi. Já dá para você acertar a questão. Por isso que eu arrisquei fazer essa questão, que ela é bem rapidinha. Ó. Cada uma das figuras acima mostra uma bobina de 200 espiras, 200 voltas, e um ímã, cujos polos estão alinhados com o eixo da bobina. Sendo assim, a cenário é correto. Se, na figura 1, o ímã se aproximar da bobina, calma, na figura 1 é polo norte. Se o norte aproxima, anti-horário. Anti-horário na visão do ímã é o B. Anti-horário é o B na visão do ímã. E ele disse que surgirá uma corrente elétrica induzida e terá o sentido B. É verdade. Terá o sentido B. Na figura 2, o ímã se afasta, o sul se afasta, aí gera um norte. Norte é anti-horário. B. Surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina e terá o sentido de B. Uai. Ah, o anti-horário é o A, né, gente? O anti-horário é o A. Vocês perceberam? O anti-horário na visão do ímã. Difícil isso, né, gente? Anti-horário. 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 Para encerrar a aula, anti-horário. Polo norte. Surge um polo norte nessa espira. Então, tente revisar isso aí.
Semana que vem a gente vai discutir temas dessa aula e da próxima. Tudo bem? Beijo na bochecha, tudo de bom, fique com Deus. Eu vou ali. Valeu, Eduarda. Obrigado pela companhia de todos vocês, pela confiança. Tchau. Beijos. Já já eu mando aí os slides. Valeu, Vitória. Obrigado, Ludmila. Valeu, Statera. Fui.